Olá, eu sou Fernando, médico veterinário, e hoje vamos falar um pouco de chocadeiras de baixo custo. São muito comuns, vendidas muito aí já prontas, como esta foi, ou que ensina a fazer com uma caixa de isopor, etc. Vou passar um pouco de experiência e é um bate-papo, não tem roteiro. Estou tirando um tempinho aqui de um dia chuvoso para poder falar com vocês. Bom, vamos lá. Essa aqui foi uma chocadeira que eu ganhei por ela ter uma baixa eficiência. Foi reclamada aí por um amigo meu. Aí ele me deu e aí eu fui modificando ela para atender um outro amigo que eu vou dar de presente. Bom, a primeira coisa dela era estrutural. O Rafael que me deu, ele falou que aqui não tinha essa régua, então os pintinhos caíam aqui e acaba acessando a água que já está ali há muito tempo, etc. É um dos problemas. A viragem automática dela era junto com a resistência. Acionou a resistência, virava. Acionou a resistência, virava. Então há uma viragem de ovos em excesso. A umidade é feita por uma bandeja de água, né, por área. Porém, era uma bandeja que veio com ela uma bandeja de festa, né, com material ruim, já é um problema. E com a área muito extensa, e aí a umidade não batia muito. Bom, não vou estender, vou passar um pouco de experiência. Para você que quer fazer uma, adquiriu e está dando um resultado ruim, pode ser que alguma dessas informações melhore para você. Vai ficar vai ficar um vídeo longo e talvez prolixo, mas vamos lá. Da parte estrutural, primeira coisa, ela tem que ser bem vedada, de preferência com travas aqui na porta para algum possível gato, outro animal venha mexer por curiosidade e abri-la, né? Então já começo pela portinha. Vou deixar aberta. Segunda coisa, os pintinhos, os ovos precisam de uma troca de ar por causa de oxigênio, eles respiram por dentro do ovo. E aí aqui vai virar um ambiente que vai ter, além do oxigênio, vai ter gás carbônico, etc. Então, há uma necessidade de troca. Então, nenhuma chocadeira deve ser 100% vedada dessas daqui. Então, aqui ela possui 4 furos de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro na parte de baixo, nos cantos. Que aí entra o ar novo por baixo e o ar quente sai por mais 2 orifícios de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros ao fundo. Então eu vou mostrar para vocês depois fazer uma montagem, né? Vamos dizer assim. Então tá, a chocadeira não pode ser 100% vedada para haver uma troca, uma recirculação de ar novo e saída do ar velho. Isso para a saúde do desenvolvimento dos ovos. Sobre as fontes de aquecimento. Existem chocadeiras que o projeto é com lâmpada incandescente, que seriam essas lâmpadas modelo mais antigo, que emitem boa quantidade de calor, mas também emitem luz. Projetos com resistência, que são aquelas molinhas, e algumas pessoas experimentam com lâmpadas aquecedoras de cerâmica como essa. Também há resistência blindada. Para mim, nesse tipo de chocadeira, a melhor resistência seria a de molinha, né? Você estica a molinha com os separadores e a ventoinha por baixo. Por quê? Porque ela aquece rápido, entre aspas, e para de aquecer rápido, porque ela não tem uma massa muito grande. As pessoas que tentam usar essas lâmpadas de cerâmica, ela tem uma massa que ela demora a esquentar e demora a esfriar. Então o aquecedor chegou ali 37,8, né, o termostato pegou, desliga, ela continua emitindo muito calor por causa da massa. A resistência blindada menos também é uma boa opção, mas na prática a mais barata que vai te atender melhor para esse tipo de chocadeira são as resistências de molinha, vamos dizer assim. Então sobre as resistências eu já falei. Sobre os ventiladores, toda chocadeira compacta dessa, de baixo custo, é bom que você tenha um bom cooler ou ventiladorzinho, estes daqui. E eles possuem umas especificações, 12 volts, 0,23 amperes, 0,10 amperes. Isso vai dar um pouquinho mais de força ou menos. É ideal que ele tenha uma boa força para ele ventilar
ali na resistência, passar por ela, aquecer o ar e ainda ter força para atingir todos os cantos da chocadeira, deixando o ambiente da chocadeira com a temperatura mais homogênea por todos os ovos da bandeja. Então, às vezes, a pessoa queimou o cooler que veio na original e estava funcionando bem. Compra, aí ele tem uma potência um pouquinho menor, mas a pessoa não nota pelo barulho ou nem sabe. E aí a circulação ali diminui, e aí é mais um fator que sua chocadeira pode vir a diminuir a eficiência. Então, lembrar que os coolers, eles têm diferença de um para o outro, né? Porque é um cooler ventiladorzinho 12 volts que vai funcionar lindamente, não é bem assim. Então, ficar atento aí e escolher alguns aí que atenda. De preferência, manter o original ou melhorar, aumentando um pouco a potência. Então, eu falei das fontes de calor, falei dos coolers. Se você for usar a chocadeira para ficar o recinto dos recém-nascidos, eu acho que é um zelo você tampar, né, proteger a hélice do ventiladorzinho para não haver acidente. Igual essa aqui é muito baixinha, pode vir a gerar acidente. Agora eu vou falar de temperatura. Temperatura é um fator muito importante, né, no desenvolvimento aí dos embriões nos ovos. E aí, estes aparelhinhos aqui possuem, alguns têm um delay, um atraso na leitura, aí a resistência demora a ligar ou demora a desligar, e aí vai dando vários picos de temperatura toda vez que ela tenta atingir os 38, 37,7 ali, ela vai um pouquinho além e aí cai e fica estabiliza por um tempo. Se você está numa região quente, ela vai ser acionada menos vezes para manter essa temperatura. Então esses picos não vão interferir tanto. Mas se você for numa região fria, mais ao sul do país, por exemplo, ou outra cidade que tem um clima mais frio, essa resistência ela vai ser acionada várias vezes no dia para manter essa temperatura, e aí você vai ter vários picos. Por isso é interessante ter um bom termostato que faça a leitura mais próxima possível e rápido, para que a resistência, sua fonte de calor, a lâmpada que seja, ative e desative ali próximo da temperatura, né? Você coloca o mínimo ali, ela vai ficar armando e desarmando com mais frequência, porém ela vai estar com a temperatura mais calibrada do que você colocar uma faixa muito grande aí de 0,3, 0,5 graus. Aí ela desarma e arma e fica oscilando. Eu gosto de deixar bem no mínimo do aparelho, do termostato. Da temperatura que é crítica, esse aparelho daqui ele tem uma leitura, o tipo de sensor dele tem uma leitura com atraso. E aí ele é usado numa UTA que eu faço, ok, funciona bem. Para chocadeira ele não funciona bem. Para essas chocadeiras, né, de baixo custo, eu recomendo que o sensor usado seja esse aqui, que tem um tubinho de metal. Ele tem uma leitura melhor, né, que seria esse aparelhinho aqui, e aí sua temperatura fica mais controlada, com menos delay e menos picos. Então esse aparelhinho aqui, no caso, dessa chocadeira que eu estou, como disse, pegando algumas peças de outros equipamentos e melhorando para um amigo, o aparelhinho dela é este aqui, de temperatura, que é o termostato, e o leitor dele, né, o sensor, é um similar a este aqui que já está aqui dentro. Este aparelho aqui eu usei ele como timer, porque ele já tem algumas funções que não estão funcionando, e aí ele virou o tempo de rolagem dos ovos. Sobre a rolagem dos ovos, muitas pessoas que fabricam essa chocadeira tentam economizar colocando o acionamento da resistência como viragem de ovos também. E aí toda vez que a resistência é ligada, o ovo vira. E isso é mais um fator, uma viragem em excesso. Então, se sua chocadeira é isso, eu recomendo você trocar por um timer, né? Que aí ali a cada, depende do modelo, você escolhe hora ou minuto, 180 minutos ocorre uma viragem de ovos, por exemplo, né? Menos vezes ao dia. E aí você tem uma viragem que é satisfatória para o desenvolvimento do embrião e não vai ter tantos problemas ou diminuir sua eficiência da chocadeira por isso, né? Então, sobre a viragem dos ovos eu já falei, deste detalhe que os fabricantes aí costumam economizar no timer ou no tipo de termostato que não tem o timer, né, que é o tempo automático de viragem dos ovos.
Bom, falei da temperatura. No caso aqui, depois de muito teste, eu cheguei e vi que esse aparelho realmente atende a temperatura, né? Mas sempre acompanhado de um termômetro auxiliar. Esse aqui é um termômetro de estufa. Ele vai aqui de 10 até 60 graus. E aí eu fico testando a chocadeira, colocando essa ponta de prova nos cantos e vejo se a circulação de ar quente está ok, todos os pontos da chocadeira estão marcando, e a temperatura sempre é ferida na altura dos ovos. Aqui vou tirar a porta por completo. Aqui o sensor está na altura dos ovos, como vocês podem ver. E então eu trabalho em duplicidade com a leitura de temperatura e confiro vez ou outra se está tudo certinho. Um outro aparelho que eu uso é o higrostato. Esse aqui, no caso, é um termômetro higrostato. Esse aparelho aqui, ele também faz a leitura de umidade, né? Aqui hoje está um dia chuvoso, mas eu mexi aqui agora, então não vai estar batendo muito, não. Então eu tenho a leitura do aparelho, e tem a leitura digital, e tem a leitura de um aparelhinho analógico, que é o higrostato analógico, né? E aqui eu tenho a leitura da umidade e temperatura, então eu posso fazer a mesma coisa como uma duplicidade de leitura de temperatura e umidade. É baratinho, você encontra aí, né? É um preço muito acessível, e tem uma calibragem que, se ele estiver descalibrado, sendo bem rápido aqui só para explicar, em um potinho hermético fechado, sem troca de ar, você faz uma pasta de sal refinado mais água, até virar uma pasta, não pode ter água sobrenadante, coloca lá, fecha, aguarda aí umas 4, 5 horas, vamos pôr aí, e confere se ele está batendo em 75%. Se não estiver batendo, você vem aqui atrás e regula a diferença que estava para mais ou para menos. Mesma coisa da temperatura. Então, é um aparelhinho muito barato e que ajuda a conferir a umidade. Falando de umidade, é um ponto bem crítico aí das chocadeiras, né, as baratinhas que a gente encontra aí, ou que as pessoas constroem. A umidade dessas chocadeiras geralmente é controlada por bandeja de água. E aí, para aumentar ou diminuir a umidade, a gente coloca um espelho d'água, né, uma bandeja razoavelmente grande, e vai lendo o higrostato até chegar na umidade aí por volta de 60%. Lembrando que esses higrostatos, eles não têm os baratos não têm uma aferição tão precisa. Então, pode pôr uma margem de erro aí de 5%. Então, como que a gente regula essa umidade das chocadeiras? A gente escolhe uma bandeja, geralmente essa daqui, ela tem aproximadamente 40 por 30 de área, né? Vou tirar se for possível, mas é uma bandeja d'água. E aí a gente coloca, liga a chocadeira sem ovos, fica observando as leituras. A umidade deu muito alta, vou diminuir a vasilha. Ao invés de diminuir a vasilha, você pode pôr uma folha de isopor, uns quadradinhos, até ir diminuindo a superfície de contato do ar da chocadeira com o espelho de água da bandeja. E assim você vai calibrando. Chegou mais próximo ali dos últimos dias de incubação, que é preciso dar uma aumentada na umidade, você pode tirar esses quadradinhos de isopor, que diminui a superfície de contato do ar com a água, diminuindo a evaporação. Aí você tira, vai estar aumentando a área de contato, né, da água com o ar, e a umidade tende a subir. E nos últimos dias você pode auxiliar com um borrifador. Bom, como eu disse, estou tirando de coração um tempo aqui, não é fácil gravar vídeo. Eu acho que falei praticamente de tudo de uma forma simplista, mas que abre a mente para quem não quer ler, né, um artigo ou um informativo bem descrito. Já dei uma noção dos pontos críticos aí da chocadeira. E, bom, outro leitor, esse aqui é um leitor digital, né, de umidade e temperatura, onde você pode colocar essa ponta dentro da chocadeira em vários pontos, tem uma leitura digital, mas eu gosto de usar o termostato mais um termômetro de estufa. Eu acho que é um trabalho mais bem feito na calibração da sua chocadeira. E acho que não passou mais nada.
Aí eu posso falar de parâmetros, mas os parâmetros vai depender do tipo de ave que você quer, né? Uma ave aquática, às vezes exige uma umidade maior. Eu acho que eu passei boa parte aí. Então não confia muito em um aparelho só, faça sempre leituras em duplicidade, calibre bem antes de colocar os ovos, segura a ansiedade, porque são vidas ali, né, que você vai estar incubando e merecem ter o melhor ambiente possível. Então segura a ansiedade, faz tudo direitinho, ovos novos, limpos, entre uma choca e outra, limpar a chocadeira, higienizar bem. E é isso. Aqui foram o teste dessa chocadeira que era muito ruim. E aí coloquei 8 ovos viáveis, novos, e nasceram os 8 filhotes com muita saúde. E é isso aí. Acho que valeu a pena tomar um pouquinho do tempo. E acho que falei tudo. Se eu não tiver dito tudo, aí eu tiro um outro dia para gravar e dizer o que faltou, ou refazer um vídeo bem feito. Aqui foi meio na correria, como eu disse, é um bate-papo. Desculpa a prolixidade, mas foi de coração para todo mundo. Um abraço. Então vamos lá, essa era a chocadeira, os pintinhos caíam aqui, porque havia um vão muito grande. Ali são os espaços de ar superior que eu falei, 1, 2. Aqui embaixo tem 2 desse lado, 2 deste, mas eu gosto de colocar nos cantos. Como já estava furado, deixei. Aqui a bandeja de água, né? Aqui é o suporte para os ovos, a tela que faz a viragem automática. No dia que está chegando os 3 últimos dias de incubação, eu venho aqui e retiro este braço para parar a viragem e os ovos ficarem paradinhos. Bom, aqui é o ganchinho que eu coloco esse higrostato e termostato para leitura. Este aqui é o sensor que eu falei que eu prefiro, né, nas chocadeiras. Esse é o outro sensor do aparelhinho que eu considero pior, pois ele demora muito, entre aspas, para dar a leitura da temperatura e aí a ventoinha fica acionada. Ali está a ventoinha com a boa potência, essa é de 0,23 amperes, salvo engano, 12 volts, e aqui a resistência em mola, que eu falei que ela não tem uma massa grande, então ela aquece e rapidamente resfria com a ventoinha, né? A ventoinha fica ligada 100% do tempo e aqui é acionado pelo termostato, tá? O termômetro de mercúrio, isso aqui é uma lâmpada para enxergar, ela até possui um ovoscópio aqui, né? Porém, funciona muito mal com essas lâmpadas fracas. Não recomendo. O bom mesmo seria aquelas lanternas táticas, onde você põe por baixo do ovo e enxerga muito bem. Ou o LED do celular, dependendo do modelo. Aqui eu tenho mais uma fonte de controle da chocadeira, né, de umidade e temperatura, né? Eu posso abrir ou fechar menos esse buraquinho do ovoscópio, fica na parte superior, o ar quente sempre tende a subir. Um termômetro auxiliar, que pode te ajudar aí, tá bom? Então tá aqui, um aparelhinho simples, barato, mas que funciona muito bem. O auxiliar de temperatura e umidade, mas na verdade eu só olho a umidade daqui. Termômetro de estufa. Acho que falei bastante por aqui. Para quem fugiu das aulas de ciências e biologia na escola, aqui está a bandeja de água, como se estivesse dentro da chocadeira. Esse é o espelho d'água. Então, quanto maior a área dessa bandeja, se ela fosse maior, maior será a umidade da chocadeira. Vamos supor que a chocadeira, você colocou uma bandeja aleatória e o leitor está dando 80%. Você precisa diminuir a quantidade da área, né? E ao invés de diminuir a bandeja, você pode vir e colocar um isopor, por exemplo. Aí você corta uns pedaços grandes, né? E vai calibrando. Coloca um, coloca mais um, ou vai diminuindo. E aí você vai tentando acertar a umidade que você precisa na maior parte da incubação, diminuindo a área. Igual aqui, ó. Esta área daqui é a área que está alimentando a umidade da chocadeira. Esta área pequena aqui foi anulada, pois o ar não entra em contato com a água. Então, a umidade da chocadeira vai abaixar.
Chegou próximo do final da incubação, onde você quer que a umidade aumente, você retira. Chegou na umidade necessária, deixa. Se precisar de mais umidade, aí você adiciona uma vasilhinha a mais. Essa é a turminha nova, né? Tem tipos variados aqui. Esses dois aqui são balão. Olha que bitelo de bicho. E todo mundo saudável. Eu gosto de misturar vários tipos de ração, mas aí é um outro assunto. Queria só mostrar os bichinhos mesmo. Todos com o umbigo muito bem curado, explodindo saúde. E foi 100% de eficiência o teste dessa chocadeira, que deu muito trabalho, é muito mal feito e é bem vendido aí na internet.